Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso comentário de hoje. Hoje eu quero dizer para você que sempre eu preparo o texto que vou apresentar aqui. Como sempre é da Palavra de Deus, né? E eu pego algum texto importante para partilhar com você, porque é algo que diz muito para mim. A Palavra de Deus é direto para você, é direto para mim. Não é jogada ao ar assim, Deus não fala a ninguém. Deus fala a alguém. Deus fala e Ele dirige-se a mim e a você. Porque a palavra de Deus é assim, nós dizemos assim, a palavra de Deus é composta de 2 volumes grandes. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, testamento é como uma herança que alguém deixou para alguém, não é? Às vezes a pessoa tem lá seus bens e ele faz um testamento, ou outra forma que vale de crédito, que vale verdade. Então ele deixa para alguém, deixa para a família, né? E Deus nos deixou esses 2 testamentos. O Antigo, que vai falar dos profetas, enfim, de toda a história sagrada até Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem, aí ele inaugura um novo tempo, né? É quando Jesus vem com a missão de perdoar. E ele ele nasce e se torna um homem e torna-se um mensageiro enviado de Deus para anunciar a palavra de Deus e para fazer a sua missão diante do povo, junto com o povo, porque aquele povo que esperava o Salvador, até que enfim chegou o Salvador prometido, né? Esperaram, uns falam que é 4.000 anos, outros falam 2.000 anos, eu não sei quanto tempo ele veio, mas veio, né? Como os profetas anunciaram, que viria o Salvador. Por que viria o Salvador? Porque o primeiro povo, o primeiro homem criado por Deus, ele desobedeceu. E ele foi assim, ele perdeu a sua confiança diante de Deus. Perdeu a graça diante de Deus pela desobediência. A história é maravilhosa, eu sei que você já sabe também, né? Eu estou comentando, né? Então ele perdeu a graça. Então eles foram separados de Deus e ficaram naquele sofrimento, porque quem está sem Deus, ele está em sofrimento. Quem não tem Deus se expõe ao sofrimento, ao castigo. Eu nem digo castigo de Deus, porque normalmente Deus não castiga ninguém, né? É que a pessoa, vamos dizer assim, perdeu a confiança, ficou sem a graça de Deus. Portanto, o pessoal que estuda a Bíblia e tal, eles falam assim, perdeu a graça, ficou na desgraça, no sofrimento, na doença, na fome,
E depois, mas Deus promete que ia mandar o Salvador. E esse Salvador, olha, demorou a chegar, né? Como nós sabemos, eu e vocês sabemos. E Jesus chegou e começou a sua missão de salvação. Aquele povo totalmente ignorante, conduzido por doutores da lei, mestres da lei, e falava, mas não mudava nada, não mudava a situação, ao contrário, ficava cada vez pior, porque ele estava em função de si próprio e não do povo, né? Eles estavam trabalhando em causa própria, parece que já vi essa história em outros tempos, e não a causa do povo. Então, falar de Jesus é falar de paz, de misericórdia, de condição de vida. Sem Deus nós não conseguimos. Deus sempre pediu, continua pedindo o louvor. A pessoa que mais, segundo a história mesmo, que mais sabia louvar a Deus era o Davi, né? O Davi, que também foi meio desobediente, ou bastante desobediente, andou fazendo coisas que até Deus duvida, mas ele sempre que errava, ele corria para Deus de volta. Caía do erro, corria para Deus, ia pedir perdão. Então Davi, ele louvava a Deus, foi quem mais soube louvar a Deus, a ponto de Deus declarar na sua palavra que o louvor é o sacrifício aceitável por Deus. O único sacrifício aceito por Deus, ele diz, mas assim, bem objetivamente, o único sacrifício aceito por Deus é o louvor. Então, por isso, quando eu fui preparar ver qual que eu ia partilhar com você hoje, aí eu não achava, nada caía bem no meu coração. É isso? Não. Começava a ver, não é. De momento, caiu a ficha. Como Deus é fiel, né? É que hoje é dia de louvar a Deus. Hoje é dia de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Por isso que não estava vindo. Quando eu achei aqui o Salmo 110, eu falei, tá, entendi, o Senhor me perdoa, viu? Eu ainda não tinha entrado no ar, né? Então eu achei aqui o Salmo 110, que é um salmo de louvor, que vai me ajudar a louvar e agradecer a Deus neste dia. Então eu achei aqui o Salmo 110 e eu queria partilhar com você o Salmo 110 hoje. Ele diz, as obras do Senhor. E ele diz assim, louvarei o Senhor de todo o coração. Louvarei o Senhor de todo o coração. E é tão triste quando a pessoa diz assim, eu já vivi um tempo, estou partilhando bem tranquilamente, é uma conversa que eu estou tendo contigo, como não se trata do ensino, não é? É uma conversa, é uma partilha. Eu, quando conheci a Renovação Carismática Católica, que é o povo do louvor, né? O povo do Espírito Santo, então eu aprendi que o louvor é uma oração que liberta. Porque é música, porque é a gente se dirigir a Deus com alegria,
com alegria. Porque a igreja não é necrotério. A igreja é uma casa de alegria, casa de louvor. A igreja não é um necrotério que tem lá um monte de mortos. Não é. A igreja é lugar de louvor, de alegria. Então ele diz assim: louvarei o Senhor de todo o coração, com toda a força, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento. Porque Deus merece o louvor. Na Assembleia dos Justos e em seu conselho. Grandes são as obras do Senhor, dignas de admiração de todos os que as amam. Só por isso já você tem que dizer assim: eu vou louvar a Deus por tudo que Ele criou, por tudo que Ele fez, e fez de uma forma admirável, de uma forma maravilhosa. Inclusive nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é? E a gente às vezes desperdiça tanto tempo. A gente desperdiça tanto tempo, a gente louva tanta gente. Porque louvar é admirar, é exaltar, é elogiar. E às vezes as pessoas se contentam em louvar outras pessoas. Quer dizer, nós podemos ter a nossa admiração por alguém que realmente é admirável, né? Que é boa pessoa, de bons atos, de boa conduta. São pessoas admiráveis, não é? Pessoas admiráveis. Mas nós às vezes admiramos demais, idolatramos. E vai por aí afora. Aos poucos eu vou falando aqui alguma coisa. E diz assim: sua obra é toda majestade e magnificência, grandeza, né? Bondade, e eterna é a sua justiça. Deus é justo. Ele é misericordioso, mas também é justo, porque Ele é Deus. E nós é que temos que nos colocar em nosso lugar e procurar não ir contra a justiça de Deus. Aí vai dizer assim: mas você é injusto. Somos, mas Ele nos justificou. Ele nos perdoou. Eu não vou ficar sendo condenado, ou você, se um dia a gente errou. Aí eu vou ficar lamentando o resto da minha vida, ou você lamentando o resto da vida, porque um dia você errou e foi castigado, foi condenado. Não! A gente tem que voltar e dizer: Deus me justificou, como justificou Abraão e todos os que herdaram a justiça e o perdão de Deus. Abraão é esse que nos representou diante de Deus, que conquistou a justiça, que conquistou a herança de Deus, que é o céu, o perdão e a justificação. Quer dizer, às vezes a pessoa errou e fica o resto da vida se matando, adoecendo, porque um dia errou, ou outros ficam atirando pedra, mas pedra pesada mesmo, daquelas que matam.
Porque alguém errou. Ah, aquele fulano, eu estou mirando uma pedrada nele porque ele errou. Ah, peraí, eu tenho meus defeitos, eu vou cuidar do defeito dos outros? Jamais. Vou condenar como Deus. Se Deus me livrou, quem vai? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem será contra você? Ou nós estamos no lugar de quem? Que juiz é esse? Não. Deus não é esse juiz que às vezes a gente pensa. Então diz assim, dignas de admiração, as obras são dignas de admiração, né? E todos os que as amam. Sua obra é toda majestade e magnificência, e eterna é a sua justiça. Eterna. Eterna é a justiça de Deus. Será lembrada eternamente a sua aliança. Foi a justificação e a aliança, o pacto que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Abraão, o acordo, o compromisso. Ele fez com Abraão e Abraão nos representou, portanto nós somos comprometidos com Deus, nós somos aliados a Deus. Aliados a Deus. Somos da turma. É porque você é justo, então. Não, eu não sou santo, mas eu sou justo, ou você é justo, porque Ele nos justificou. Não é porque somos justos por si mesmo, mas porque Ele nos justificou, nos perdoou. Perdoando Abraão, Ele perdoou todos nós. Então, mostrou ao seu povo o poder de suas obras, dando-lhes a herança das nações pagãs. Sabe que herança é essa? É o lugar no céu, que todos nós buscamos, porque é o resto da vida, é vida longa, sem fim. E é isso que nós precisamos ter cuidado, né? As obras de suas mãos são verdade e justiça, imutáveis, não mudam os seus preceitos, irrevogáveis. Deus não volta atrás, o que Ele falou está falado. Irrevogáveis pelos séculos eternos, instituídos com justiça e equidade e igualdade. Enviou a seu povo a redenção. Olha só, redenção, perdão. Concluiu com ele uma aliança eterna. Santo e venerável é o seu nome. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Só o começo. O temor do Senhor. Sem a sabedoria de Deus, eu não vou viver nem você. Não vamos. Sábios são aqueles que o adoram. Não são trouxa, não são burros, não são analfabetos, não são velhos, não são crianças, que provavelmente é o tipo discriminado. Então, sábios são aqueles que o adoram. Sua glória subsiste eternamente. Sabe, são coisas maravilhosas. Às vezes, você vê, a gente vive aí no meio, a gente sabe como que é. As pessoas, geralmente, elas se unem em blocos, né? Normalmente é assim, em blocos. Às vezes, cria ídolos, tem fanatismo, tem idolatria por alguém, pode ser do futebol, pode ser da música, pode ser da política, e as pessoas se unem em torno de uma determinada pessoa e ali ninguém pode tocar, porque é meu bloco contra o bloco daquele, daquela,
E que virou uma desgraça isso hoje nos nossos tempos, né? Virou uma bagunça. Pessoas brigando, se batendo aí, porque um pertence a um bloco, outro pertence a outro. Quer dizer, eu vou ficar perdendo tempo, idolatrando alguém que está lá cuidando apenas e tão somente do seu interesse. Ou ficar admirando alguém porque joga bem, porque canta bem, porque é um político desse jeito ou daquele jeito. Eu não vou perder tempo com isso. Nós vamos precisar adorar somente a Deus. E geralmente nesses blocos tem um assunto predominante, que é uma delícia. É uma beleza. A fofoca, né? A fofoca é assim, é um destaque. A fofoca é o destaque, né? Ali é o assunto predileto, é o assunto chave, né? Fofoca. Aí fica falando um mal do outro, atirando pedra no outro, se reúne para arrumar um Cristo para apedrejar. E é assim. Quando a mentalidade fica puramente humana, cai nessa situação. Aí vai falar de Deus naquele bloquinho para saber o que acontece. Aquela rodinha de pessoas ali que está conversando, fofocando sobre isso, aquilo, e até das pessoas. E até de pessoas. Vai falar de Deus num bloquinho desse para ver o que é que vai acontecer com você. Então eu fico pensando, eu fico preocupado com essas coisas, porque tem muita gente que não está preocupado com Deus, em amar a Deus, em publicar, em divulgar a palavra de Deus, como ele diz, anunciai. Fica anunciando coisa do demônio, porque fofoca é coisa do demônio. É recado do diabo. E até onde vai isso, meu Deus? Que mundo é esse que nós vivemos? Bloco destruindo blocos, grupo destruindo grupos. A troco de quê? Eu fico assim, às vezes, preocupado. Oh, meu Deus, onde que esse povo quer chegar? Ah, não, mas é que já começa a apresentar as qualidades que não são qualidades, né? Enquanto isso, comete injustiça, comete tudo quanto é bobagem, como se fossem pessoas totalmente ignorantes, mas às vezes são pessoas que têm conhecimento, têm um intelecto até formado, né? Mas usa para essas coisas que não valem nada, que não edifica, não constrói, não agrada a Deus. No nosso tempo, nós não viemos a esse mundo para isso. Nós viemos a esse mundo para nos edificar e também, se puder, edificar o outro também. Vamos derrubar a casa, né? Se a pessoa está fazendo tudo para construir, não vamos derrubar, não. Deixa que construa. Nós não viemos esse mundo para destruição, não. Nós não viemos para demolir. Nós viemos para construir. E era isso que eu queria partilhar com você nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e nos dê sabedoria. Sabedoria, temor do Senhor, sabedoria. Você é santo? Somos santos, pecadores. É isso que Deus fala que nós somos. Então, deixa que o diabo vá destruindo. Nós não viemos para isso. Se você puder passar para alguém, passe. Sei que você é uma pessoa que tem consciência
do que você é, do que você faz. Então vamos passar para alguém que ignora todas essas coisas. Passar o Salmo 110, tá bom. Aí isso nos ensina tudo. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.